O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O itinerário fundamental da nossa quaresma é baseado em 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola são 3 dimensões inseparáveis da espiritualidade cristã e, sobretudo, com mais intensidade agora na quaresma. Não dá para realizar um e ser negligente com o outro. É tempo de penitenciar e mortificar a alma, é tempo de oração, é tempo de fazer caridade. No entanto, hoje, Jesus fala dessa segunda dimensão, a oração. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, porque muita gente ainda reza como pagão. Por isso ele usa os pagãos como referências. Não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Muita gente reza como pagão. A oração do pagão, queridos irmãos, tem como objetivo moldar a divindade segundo os seus próprios caprichos e desejos. Gravem esse conceito. A oração do pagão tem como objetivo moldar a divindade segundo os seus próprios caprichos e desejos, e é por isso que São Tiago, na epístola, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedis, mas pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar segundo os vossos próprios prazeres, porque rezam como pagãos. Isso porque o pagão não é criado à imagem de Deus. Ele cria Deus à sua própria imagem. É o chamado antropomorfismo pagão. Os pagãos fazem atos religiosos de culto para convencer a Deus, ou melhor, a sua divindade. Quero tal coisa, então vou fazer um despacho, vou fazer um trabalho, para ver se eu convenço a entidade a fazer o que eu quero. E aí nós vemos o antropomorfismo, né? Porque a entidade que se cultua naquele contexto social tem os gostos daquelas pessoas ali. Tem entidade que só come frango com farofa, já viu? Só gosta de frango com farofa e macarrão. Ele não é chegado no uísque, ele gosta só de cachaça. Porque ele foi moldado segundo aquele contexto social. Porque essa espiritualidade pagã influencia negativamente nosso relacionamento com Deus. Jesus veio nos ensinar a dizer: Pai nosso, seja feita a minha vontade. Pai nosso, seja feita a vossa vontade. É assim que o Filho se dirige ao Pai. É assim que nós nos dirigimos ao Pai na oração. Pai nosso, seja feita a vossa vontade.
não é a minha vontade. Portanto, eu digo para você, se você, como uma criança mimada, birrenta, fica esperneando porque Deus não faz a sua vontade, não realiza o seu capricho, é porque a sua oração ainda é uma oração pagã, imatura, infantil. O pagão tem a presunção de moldar o Deus, a divindade do barro, mas nós, filhos do Deus Altíssimo, único e verdadeiro, aceitamos o fato de que nós somos criaturas e que nós somos moldados segundo a imagem de Deus. Portanto, estamos submetidos à vontade de Deus. Jesus, ele diz aqui, o Pai, antes mesmo de nós pedirmos, ele sabe que nós precisamos, mais do que o que nós queremos, o que nós precisamos. E nós precisamos para quê? Para a nossa salvação. Ele sabe que nós precisamos para a nossa salvação. Não é para o nosso trabalho somente, para a nossa subsistência, para nosso sucesso. Ele sabe que nós precisamos para quê? Para a nossa salvação. Se o que você pede vai fazer com que você perca a sua salvação, Ele não vai te dar. A oração é um ato de culto prestado a Deus, no qual pegamos tudo que somos e temos e colocamos diante de Deus, para que seja Ele a moldar a nossa vida e transformar a nossa vida. E o pior de tudo, queridos irmãos, é que quem reza como pagão, geralmente vive como pagão. Se a pessoa não está disposta a colocar a sua vontade nas mãos de Deus, não vai estar disposta a obedecer a Deus. Portanto, ela vai ficar sempre confrontando e questionando a Deus, questionando as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Parece que tudo que ela quer fazer é pecado, é imoral, é incorreto, porque no fundo ela não quer nem colocar a vontade dela nas mãos de Deus, nem obedecer a vontade de Deus. Jesus começa dizendo para nós: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Eles pensam que podem argumentar com Deus. Eles pensam que podem convencer a Deus. O Jesus está ensinando a falar com Deus no silêncio e na mansidão, porque Jesus foi ensinado pelo homem mais silencioso da Bíblia, São José. Aquele que não falou nada, ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a rezar, porque as pessoas acham que Jesus, quando nasceu, o Espírito Santo colocou um HD na cabeça dele, com toda a Bíblia já, ele, com 3 anos já sabia de cor toda a Bíblia. Ele foi ensinado, São José ensinou ele a falar, São José ensinou ele a rezar, São José ensinou para ele a humildade, São José ensinou para ele as virtudes. Que São José nos eduque como educou Jesus, a silenciar para ouvir e ter humildade para acolher a vontade de Deus. Quando eu começo a direção espiritual, eu faço uma oração com a pessoa dizendo que nós estejamos com o coração aberto para ser iluminado pelo Espírito Santo e ter humildade para acolher a vontade de Deus. Para que a pessoa não chegue na minha frente esperando que eu diga para ela o que ela quer ouvir. Eu vou dizer para ela, não o que eu quero dizer, mas o que está na palavra de Deus, na doutrina da igreja. Se ela gostar, se ela não gostar, ela precisa ter humildade para acolher a vontade de Deus. Como diz aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele não precisa de nós para ser Deus. Nós é que precisamos que Ele seja Deus na nossa vida.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja